Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo vivo, venha guardar nossa mente, o nosso coração. Nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que nós temos para meditar nas Escrituras, mais um dia que nós temos para delas fazerem menção, né? Delas meditarmos, para que nós venhamos conhecer ao Senhor, seus princípios e para que possamos também praticá-los, que na verdade é o mais importante. Hoje eu estou aqui com meu marido, Edmundo, meu pastor, meu amigo. Oi pessoal, boa tarde, né, para quem está conosco agora, né, e sejam muito bem-vindos, né, todos vocês que assistirem essa live, né, depois do tempo, esperamos que o Senhor venha falar ao coração de todos nós nesse momento. Amém. Hoje eu pedi ao Edmundo um help, porque eu tive uma consulta marcada assim de última hora, eu falei, por que você não faz a live comigo, você estuda também? E graças a Deus ele tinha essa disponibilidade. Nós amamos a palavra de Deus e é uma das coisas assim que eu mais me alegro quando eu falo com ele, o que você acha de Lucas tal? E aí ele fala, eu acho isso, o que você acha? Eu acho isso. E a gente sempre tem discussões na mesa, né? E as crianças participam disso. A Cecília, às vezes, comenta sobre isso. A gente estava conversando no carro, ela falou assim, que nem quando Jesus falou isso e isso, e os fariseus falaram isso. Eu falei, meu Deus, que bênção. É realmente a verdadeira riqueza, né? Uma família que ama ao Senhor e que tem Jesus como fundamento, né? Então vamos começar, deixa eu cumprimentar a Cacá, que entrou aqui agora. Seja bem-vinda, nossa companheira. Nós vamos fazer uma oração já, só quero deixar aqui, antes, né, que a gente hoje vai meditar sobre Lucas. Nós vamos, 5 capítulos, deve dar, né? Vamos do 16 até o 20, se Jesus permitir, falando de algumas coisas que o Senhor foi colocando no nosso coração enquanto nós líamos e estudávamos. E a nossa oração é que essa live seja edificante para você que vai entrar ainda agora e para aqueles que vão assistir depois. Já vou mandar um beijo aqui para minha mãezinha e para dona Leni, que assistem todas as noites. Beijo para vocês, que Deus abençoe a noite de vocês aí. Manda um beijo para elas também. Beijo, minha sogrinha querida, minha mãe também, né? Eu a considero assim, né? Não mandando um beijo, mas mandando também, né, um beijo para minha mamãe querida, que sempre está aqui conosco, né? Sempre está aqui com a Lorena. Verdade. Mas a Cleonice, que eu considero também, né, como mamãe. E a dona Leni, né? Abraço, beijo, né? Que vocês possam usufruir, desfrutar, né, do privilégio de poder assistir essa live. Amém. Irmã Rose, que bom que você conseguiu entrar conosco hoje. Deus abençoe, viu? Essa irmã Rose é uma missionária, tá? Amém. Uma bênção. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos fazer uma oração? Você quer orar para nós hoje? Amém. Por favor. Senhor Deus, glorioso Pai, bendito e exaltado Rei. Nesse momento aqui, Senhor, nós nos renderemos diante das Tuas Escrituras. Teremos aqui a oportunidade de ministrar, de falar da Tua Palavra, Senhor, que não fale eu ou a Lorena, Senhor, mas que as Tuas palavras possam aqui transmitir de fato o Teu caráter através dos nossos lábios, através, Senhor, aqui da nossa vida. E que em nome de Jesus esse seja um momento rico e proveitoso, edificante, um momento de instrução, para que nós possamos colocar em prática aqui as disciplinas espirituais, colocar em prática, Senhor, aqui os princípios que o Senhor quer nos ensinar em nome de Jesus. Amém. Irmã Roselaine, Deus te abençoe, seja bem-vinda, querida. Hoje, então, vamos começar com Lucas capítulo 16. Nessa leitura de hoje, tem muitas coisas que são específicas, exclusivas do Evangelho segundo escreveu Lucas. Então, a gente vai parar um pouquinho nelas para poder meditar, porque algumas coisas a gente não vai ver no Evangelho de João e algumas a gente realmente não tem em Mateus e Marcos, né? Começando com essa parábola, a parábola do administrador astuto que está aqui. Como é que está no seu aí, na NA? Administrador infiel. Essa parábola é exclusiva do Evangelho, da forma como escreveu Lucas, né? Essa parábola é uma das que mais me deixava assim, sem entender, né? Eu ficava realmente assim, eu não entendi o que Jesus quis dizer. Deixa eu falar um pouquinho da parábola e depois eu passo para você, pode ser? E a gente vai... Jesus conta a parábola de um homem rico que tinha um administrador que cuidava de seus bens. Ele descobre que esse administrador está sendo desonesto e ele vai falar com ele, olha, você vai prestar suas contas porque eu vou te demitir, né? Falar aqui na minha versão. O que esse administrador faz? Ele começa a se preocupar com o futuro dele porque ele fala, olha, eu tenho vergonha de esmolar e não tenho mais vigor para trabalhar no campo, para arar a terra. Então, ele começa astutamente a
trabalhar com aquilo que ele ainda tem, a riqueza que ele ainda administra antes de ser demitido ali. Ele vai nas pessoas que devem o patrão dele para poder conquistá-las. E ele fala: quanto você deve, meu patrão? Ah, eu devo, aqui nessa minha fala, 100 tonéis de azeite. Esse administrador, o que ele faz? Ele reduz para 50. Quer saber? Vamos diminuir sua dívida aqui. Você devia 100 pro meu patrão? Não, eu ainda estou na contabilidade. Eu vou diminuir para 50 sua dívida, metade. Olha que coisa boa. Não esquece disso que eu fiz, não, viu? Depois ele vai para um outro, e para um segundo. E o segundo fala: devo 100 cestos grandes de trigo. Ele responde: não, então tá bom, vou mudar sua conta para 80, viu? Então a partir de agora você não deve mais 100, mas deve 80. Fala só de 2, né? Isso. E aí que eu ficava assim, sem entender. Jesus vai falar que o patrão elogia a astúcia do administrador infiel. Como assim, né? O patrão elogia a astúcia do administrador infiel. Ele vai dizer assim, olha... aí Jesus vai dizer: e é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. E aí vem o 9. Jesus diz: esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando as suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Meu Deus. Ela é difícil de compreensão às vezes, né? Assim, lendo. Muito. Deixa eu só cumprimentar aqui, Vanilda que entrou, minha sogra querida. O Júnior já falou de você, tá, Vanilda? Já mandou um beijo, mas manda mais um beijo pra sua mãe aí, irmãzinho. Oi, mãe. Beijo. Te amo, viu? Deixa eu ver se mais alguém entrou. Ah, Mark também entrou e eu não vi. Ei, Mark, minha amiga querida, minha amiga do céu, Deus te abençoe. Então vamos falar um pouquinho sobre essa parábola? Vou deixar você começar. O que o Espírito Santo foi falando ao seu coração quando você estudou sobre isso? Amém. Antes de introduzir, né, de falar aqui sobre a parábola, eu quero fazer menção de algo, né, que a Lorena falou, né, que estava na correria, no aperto e tudo, né, pediu ajuda. E quando eu fui ler os textos, meus irmãos, eu falei assim: isso foi cilada. Só texto complicado, só passagem difícil. Eu falei: gente do céu, eu acho que ela usou aqui a expertise aqui, assim, como astúcia, assim, como esse administrador infiel. E, meu Jesus, muitos textos difíceis. E uma coisa que eu acho que é importante é a gente se render a textos, reconhecer que existem textos que são de difícil compreensão. Como, por exemplo, a gente vê algumas passagens que, mesmo após 2000 anos de história de cristianismo, a igreja ainda não há um consenso em determinados textos. Louvado seja Deus, né, que isso ocorre em textos que são secundários, textos que são periféricos, textos que são de menor importância acerca da nossa caminhada com Deus. Mas ainda assim, porque muito do grego, do hebraico foi perdido, né? Quando a gente pega, por exemplo, as expressões idiomáticas, qual que era o público-alvo, tudo isso é difícil de entender, porque passou muitas eras, né, após isso. E um caso que é de complicada compreensão é o caso da parábola aí, né, do administrador infiel. Mas uma coisa que Jesus faz, que às vezes a gente tem dificuldade de entender, que é quando ele utiliza pessoas iníquas, pessoas ímpias, para poder se utilizar como exemplo, como parábolas, para falar de coisas que são puras, que são santas, que são perfeitas. Mais à frente a gente vai ver a parábola, vai ver a história do juiz iníquo. E o próprio Pai, né, Jesus, ele coloca o próprio Deus na posição de um juiz também, mas por sua vez não é um juiz iníquo. Mas ele utiliza a história de um juiz iníquo para poder trazer uma aplicação. E aqui na parábola do administrador infiel não é diferente. Não quer dizer que o dono, que o senhor aqui, né, desses bens, dessas propriedades, ele reflita o caráter de Deus. Tanto é que esse próprio Senhor, ele elogia a expertise e a astúcia por agir de maneira inadequada. E o nosso Deus, nós sabemos que isso não condiz com o caráter dele. Mas Jesus está aplicando aquilo ali, ele está tentando ensinar algo. Que as pessoas desse mundo, elas utilizam os seus recursos, elas administram os seus recursos, muitas das vezes de uma maneira mais sábia do que os próprios crentes, do que os próprios que são tementes a Deus, porque elas entendem que a recompensa que as aguarda se limita nesse mundo terreno. Mas nós que somos cristãos, nós que somos tementes a Deus,
muitas das vezes vivemos como se não fôssemos. Vivemos como se não houvesse uma vida eterna. Vivemos como se nossas finanças, nossas riquezas, nossos bens, nossos amigos se resumissem a essa vida terrena. Então Jesus, ele constrói esse raciocínio, ele fala, olha, de fato, os filhos da perversidade, ele deixa muito claro que o administrador infiel era um de quem Deus reprovava o caráter. E ele fala, os filhos acho que não é perversidade, não, os filhos do mundo, né, os filhos do mal, dependendo da versão, os filhos do mundo têm sido mais espertos do que os filhos da luz, porque eles têm utilizado essas riquezas de maneira de acordo com o caráter e com a crença deles. Mas vocês que visam por recompensas eternas, não estão utilizando as recompensas terrenas para construir um reino eterno, para construir recompensas celestiais. Quando a gente vê lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus desenvolve isso, né, muito bem. Ele fala a respeito, né, de não juntar tesouros na terra, mas tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, né, onde aquilo ali, onde os ladrões não roubam, nem minam, nem a traça, nem a ferrugem vai corroer. Então Jesus está falando, olha, utilizem os recursos financeiros de vocês para adquirir, de fato, amizades que vão repercutir na vida eterna. Pessoas que vão levar vocês para um lugar superior. E é interessante que quando ele fala, né, no 9, lendo o texto, ele fala, olha, eu recomendo a vocês, usem as riquezas, né, na minha fala injusta, a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Porque as coisas dessa vida terrena, elas vão passar, mas a eternidade virá e de fato será um reino que não terá fim. Então, onde nós temos guardado o nosso depósito? Então eu compreendo assim que Jesus ele estava ministrando, ele estava ensinando de maneira que todo o recurso que nós ajuntamos, que nós administramos nessa vida terrena, ele tem que refletir, ele tem que se desdobrar no reino espiritual, na vida eterna. Uau! Eu me lembrei que esses dias, né, a Carol, que tá sempre vendo as lives depois, beijo, Carol, que privilégio para mim ter você como uma mulher de Deus, uma referência para mim assistindo as lives, viu? Eu glorifico a Deus por esse tempo. E a Carol comentou assim, você deveria fazer cortes dos vídeos, né, dos insights, para poder postar vídeos mais curtos, né? Na verdade, é a segunda pessoa que me fala, a Dé também já me falou isso antes. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso voltar a fazer isso, só que editar vídeo, gente, gasta um tempo. Aí eu falei com o Edmundo, falei assim, olha, eu tenho que voltar a fazer os cortes, nossa, mas a gente gasta tanto tempo. E ele falou assim, como que você me falou? Não sei. Não, ele falou algo assim, olha, você já pensou quantas pessoas têm gastado dinheiro e tempo e recurso para poder fazer cortes de vídeos, né? Quantos youtubers? Acho que as crianças estavam assistindo um vídeo do YouTube que eles gostam, por exemplo, daquele do Natan por aí. Aí eu falei assim, gente, o Natan por aí posta, às vezes, se as crianças assistem um vídeo que foi lançado ontem, hoje tem um vídeo novo no canal, ele lança vídeo todos os dias, e vídeos de 40 minutos, 50 minutos. Eu falei assim, gente, o Natan por aí tá lançando vídeo, buscando recompensas terrenas, né? E a gente não se dedica de igual modo por recompensas celestiais, né? Por algo que realmente tem valor. A gente vê e infelizmente a gente acha normal uma pessoa que se mata para ganhar dinheiro. Não, é normal, ela tá buscando o bem-estar, ela tá buscando um sonho. Só que aí quando você vê uma pessoa morrendo pelas recompensas eternas, a gente fala, mas será que era necessário? Né? Porque a nossa visão tá distorcida. Mas Deus está trazendo para esse novo tempo um povo que está enxergando o valor nas coisas celestiais, nas coisas eternas. Deixa eu só cumprimentar aqui as pessoas que entraram. Minha mãezinha que entrou. Beijo, mamãe, já falamos oi pra você aqui, viu? Depois você assiste de novo do início. E pra dona Leni também, tá bom? Já pegou a caneta e a Bíblia, glória a Deus. E também já entrou aqui a tia Márcia, a tia Mão Maculada. Seja bem-vinda, tia. A Angélica tá aqui conosco também, essa mulher de Deus. Meu Deus, Reginaldo aqui também. Deus abençoe vocês, viu? Que privilégio pra nós tá com vocês aqui nos acompanhando. Então, gente, eu queria comentar rapidamente pelos estudos que eu fiz, que eu realmente não entendia muito bem essa parábola, mas estudando um pouquinho, o que Jesus quer trazer para nós entendermos. Essa palavra astúcia, no grego, ela significa que esse administrador, ele agiu prudentemente ou sabiamente.
Por quê? Porque ele estava pensando no futuro dele. Ele falou, enquanto eu sou administrador aqui ainda e não fui demitido, eu vou agir aqui, mesmo que de maneira desonesta, mas para cuidar do meu futuro. Por quê? Se eu diminuir a dívida desses seria credor? Não, credor é o que empresta, né? Desses que tem a dívida, né? Eu esqueci a palavra. Não, é credor mesmo. Credor incompassivo, não é o... né? Verdade. Se eu diminuo a dívida desses credores, depois eles vão me recompensar. Jesus está dizendo assim, olha, ele agiu sabiamente no sentido de que ele se preocupou com o futuro dele, nesta vida. Agora, os filhos da luz, eles têm que ter uma sabedoria de usar os recursos dessa vida para conquistar riquezas eternas. Então a gente tem que pensar no nosso futuro. A vida com Deus, inclusive tem aquela parte que vai falar, né, que o reino de Deus a gente entra com esforço, Edmundo vai falar mais sobre isso, mas a gente precisa entender que a gente precisa entrar para o reino de Deus e viver uma vida com Deus não é uma coisa que acontece por instinto, não é uma coisa que vai acontecendo, são decisões diárias, de diligência e de esforço. A salvação não vem por esforço, mas permanecer no caminho vai gerar renúncia, vai ter que carregar a cruz, né? A gente vai ter que fazer escolhas diariamente. Então Jesus está dizendo, use os recursos que você tem, seu tempo, sua vida, seu corpo, seus filhos, sua família, o dinheiro que eu te dei, o trabalho que eu te dei, a igreja que eu te dei, o ministério que eu te entreguei. Use tudo isso visando o seu futuro, mas não o futuro nessa vida, se as pessoas vão elogiar, se você vai enriquecer, se o seu ministério vai crescer. Não, porque se nós fizermos tudo do jeito certo, o que a gente vai ouvir fez tudo, não fez menos do que deveria fazer. Vamos falar sobre isso mais na frente. Você não fez o menos do que a sua obrigação. Mas a gente vai conquistar tesouros eternos, né? É isso que a gente precisa focar. Jesus continua falando, quem for fiel no pouco vai ser fiel também, né? Vai ser colocado sobre o muito. Mas quem não for fiel no pouco, quem é infiel no pouco, ele não vai ser colocado sobre o muito, porque ele vai ser infiel também no muito. Tem aquela história que o Luciano Subirato conta? Você pode falar sobre ela? Se eu não me engano, ele fala a respeito de um funcionário que trabalhava numa empresa. Eu acho que ele, não sei se era uma ilustração ou se é algo que aconteceu, mas eu acho que não. Eu me lembro de uma situação que ele fala, de um funcionário, por exemplo, trabalhando na área do varejo de uma empresa, no caixa. E trabalhando no varejo, ele sempre tinha ali suas demandas, né, pessoais, e por causa das suas demandas pessoais e por trabalhar no caixa, ele passou por uma situação financeira complicada e ele pensou, o meu patrão tem muito recurso, tem muito dinheiro, eu vou aqui a cada 100 reais que entra, vou roubar 10 reais, né, vou fazer um roubo, um furto pequeno, e isso não vai, né, repercutir, isso não vai ter efeito. Nessa história que ele constrói, o dono da empresa estava vendo pelas câmeras, né, contemplando o funcionário roubando, e por ser um patrão misericordioso, ele pensou, não, vou deixar porque talvez está passando por algum aperto. Mas aí aquilo foi acontecendo, mês após mês, né, constantemente ele continuou roubando, e porventura, vocês acham que esse patrão, né, eu não sei se seria esse o raciocínio que o Luciano fez na época, tem muito tempo que eu vi isso, vocês acham que esse patrão deveria colocar esse funcionário, tirá-lo do varejo e colocá-lo no setor do atacado, que era onde girava mais dinheiro, para que ele pudesse roubar um pouco mais e quem sabe saldar, né, resolver o seu problema? Seria um problema ainda maior, porque ele continuaria furtando, ele continuaria roubando e nunca sanaria a sua dívida, porque de fato quem rouba no pouco vai roubar no muito, quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Então o patrão ele não tem uma tendência a confiar valores maiores em quem não transmite confiança com valores menores. Que às vezes as pessoas tendem a pensar assim, não, eu estou roubando porque eu ganho tão pouco, não, eu estou fazendo isso, levando isso aqui da empresa porque o meu patrão é injusto comigo, mas esse padrão de comportamento não vai te fazer crescer, esse padrão de comportamento não vai te fazer ser mais honrado, muito pelo contrário, pode te dar até uma justa causa, né? E o nosso Deus, da mesma forma, ele observa muito bem com quem ele vai deixar, ele vai confiar os recursos terrenos, porque ele sabe que de fato recursos bem aproveitados podem refletir em salvação de almas. Então Deus ele não vai colocar recursos financeiros mesmo nas mãos de quem não tem uma boa gestão, né?
E a gente sempre fala isso também no sentido, no geral, se nós não formos pessoas que, com o pouco que nós temos, você líder de uma célula, mas hoje eu não estudei muito bem, vamos deixar as coisas acontecerem aqui no automático, vou chegar um pouquinho atrasado, tem um irmão que não está muito bem, mas eu tenho minhas coisas aqui. Não, mas o meu sonho é cuidar de uma congregação. Se você não é fiel cuidando daquele pouco, como que Deus vai te colocar sobre muito? E vamos dizer um outro exemplo. Uma irmã que tem um chamado para lidar com uma multidão de mulheres, mas Deus entregou para elas um ministério menor agora. Deus entregou algumas mulheres, ou talvez uma mulher que está começando ainda, não que eu acredito que o ministério infantil seja uma coisa que é um começo, uma jornada. Não, tem gente que Deus falou para o ministério infantil e isso é grandioso. Mas uma pessoa que tem ali 3 crianças para cuidar naquele culto. E ela fala assim, eu vou dar para elas alguma coisa aqui para elas brincarem, por enquanto isso eu vou mexer no celular. Se você não é fiel, entendendo das recompensas eternas com um pequeno grupo, Deus também não vai te colocar sobre um grupo grande, porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel sobre o muito. Nós precisamos ser pessoas, Deus tem me cobrado muito disso, sabe? De ser uma pessoa que fala e faz. Se eu falei que eu vou chegar nesse horário, eu vou chegar nesse horário. Se Deus me confiou essa pessoa para cuidar, eu vou cuidar dessa pessoa. Lembra que Jesus falou, olha, não chama para a festa as pessoas que podem te retribuir, não, chama aqueles que não podem te retribuir. Uau! Então, tentando realmente praticar aquilo que a Bíblia diz. Porque se nós formos fiéis no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre muito. Tem até uma frase que fala assim, olha, se você não é confiável a lidar com as riquezas injustas desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Meu Deus, é forte, né? Jesus termina essa perícope falando, assim também ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Vai amar um e odiar o outro, vai se dedicar a um e desprezar o outro. Ou seja, não dá para servir a Deus e a mamão, né? Ou as riquezas, ao dinheiro. A gente vai ter que fazer escolhas muitas vezes na vida, né? Se a gente vai amar as riquezas e servir a elas, ou se a gente vai amar a Deus. Né? E o Edmundo sempre fala muito sobre dinheiro, ele tem um curso sobre dinheiro que é maravilhoso, um dia a gente vai colocar online, né, para disponibilizar. Amém. E ele vai falar muito sobre isso, que o dinheiro não pode ser um Deus, o dinheiro é um instrumento, né? Verdade. Você quer comentar algo sobre isso? Não, acho que por um outro momento, senão vai acabar vai render demais, né? esticando muito, mas é uma área, querendo ou não, né, falando um pouquinho, bem breve, é uma área da vida do cristão que é muito difícil de se converter, de se render. Então, é algo que a gente deve meditar. Nós que estamos à frente da obra, nos chegam, né, muitos relatos de pessoas, às vezes, que saíram de um ministério, porque naquele ministério falava-se muito de dinheiro, e de fato tem muitas igrejas que falam muito a respeito disso, de uma maneira excessiva, tomando até mesmo o tempo da palavra, mas às vezes é porque aquilo é um ídolo no coração de muitos. Então aquilo incomoda. Sabe quando uma pessoa tem um defeitinho que às vezes é pequeno, e quando você começa a observar aquele defeito, aquilo vai crescendo? Então às vezes quando nós temos uma característica, né, de lidar com o dinheiro que é distorcida, que é contrária àquilo que Deus orienta na palavra dele, sempre que se fala sobre dinheiro, né, sempre que se fala sobre dinheiro, nos vem como uma afronta. Então pode ter sido só citado às vezes na igreja, e quem tem o dinheiro como ídolo, não vem nesse lugar mais não, porque só fala sobre dinheiro, e às vezes o problema está em nós, né? Então é algo muito sério. Amém. Os fariseus e a lei, né, continuando no capítulo 16 do livro de Lucas, a Cacá falou aqui, deixa eu só ver, as crianças de hoje do Ministério Infantil serão os cristãos de amanhã, pregadores, ministros de dança, ministros de louvor. Devemos investir nas nossas crianças. É verdade, Cacá, com certeza. Visando as recompensas eternas, nós temos que investir nesses ministros. Amém? Os fariseus e a lei, então. E aí, os fariseus, a Bíblia diz aqui que tinham um grande amor ao dinheiro. Eles eram avarentos. Como é que tá na sua aí? Sim, os fariseus que eram avarentos começaram a zombar de Jesus. E aí Jesus começa a falar para os fariseus algumas coisas, né? A gente já falou muito sobre os fariseus, sobre a sua hipocrisia, mas eu achei interessante o versículo 15, na minha versão fala assim, olha, aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Né? Então o mundo ele tá distorcido. Tem aquilo que o mundo considera de grande valor, para Deus não tem valor nenhum. E outras coisas que o mundo desconsidera, despreza, para Deus tem muito valor, como a piedade, a generosidade, né? Você preparou alguma coisa sobre essa perícope ou pode passar? Não, pode passar. E aí,
começa então a história do rico e do Lázaro. Tem aquele texto do 16, eu ainda estava pensando nisso mesmo. Nessa parte, gente, Jesus fala um versículo que muitas vezes eu acho que ele é mal interpretado. Eu acho que muitas vezes a gente também não compreende totalmente, plenamente esse versículo. Eu queria muito que o Edmundo falasse sobre ele, que Jesus vai falar assim, olha, até agora, até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas. E todos estão ansiosos para entrar. Essa versão é muito diferente. Lê na sua, por favor. Verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado. E todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Essa é mais uma passagem que é muito complicada. A gente precisa ter muita sensibilidade, às vezes, para tratar, né, de alguns textos, porque nós, normalmente, irmãos, eu de um tempo para cá, quando eu entendi isso, eu passei a ter mais misericórdia de erros teológicos quando eles ocorrem. Porque, primeiro, que nós cometemos muitos, diversas vezes nós vamos ver vídeos de pessoas, às vezes por ter um entendimento certo, mas por ter usado a palavra errada, por ter se comportado de forma errada. Hoje mesmo eu estava vendo um pastor da igreja presbiteriana, o Weber Campos, que é um homem assim abençoadíssimo, falando a respeito de que quando a gente utiliza, como é que fala? Quando a gente utiliza elementos para poder representar a Trindade, como por exemplo, a Trindade é como a água, né, que tem no seu estado sólido, líquido e gasoso. É como o sol, que tem ali a sua luminosidade, o seu calor, a sua intensidade. Como, enfim, vários elementos foram utilizados para poder tentar definir a Trindade. E a Bíblia não usa nenhuma analogia para definir a Trindade. Então, se a Bíblia não usa, o que nos dá direito de usar e correr o risco de estar errando? E eu vi ele falando até a respeito disso, de que em várias dessas analogias comete-se erros teológicos. Quando a gente fala que a Trindade ela pode ser expressa pela água em seus 3 estados, mas espera aí, a água não pode estar nos 3 estados ao mesmo tempo. Então já não bate. Porque não pode ser sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Então tem algumas coisinhas, quando a gente usa uma analogia, a gente pode cometer pequenos erros. Então eu passei a ter mais misericórdia porque nós erramos muito, né, no sentido da boa intenção de fazer uma boa exegese, de fazer uma boa interpretação dos textos, e acabamos fazendo leituras erradas. Mas o que eu entendo quando Jesus ele fala a respeito da lei dos profetas é que no Antigo Testamento era por intermédio da lei, a gente vê isso lá em Gálatas, que a lei ela serviu como um tutor. Ela ia guiando o povo para um caminho de salvação, apontando até a chegada do Messias. Então a lei ela servia ali como um guia. Mas a partir do momento que o Evangelho foi anunciado, que o reino de Deus foi anunciado, já não tem-se mais a lei, porque a lei era apenas uma sombra, e tem a realidade, que é Cristo. E existe um padrão de autorresponsabilidade do ser humano para poder conquistar o céu. Quando a gente vê, por exemplo, Mateus capítulo 24, acho que é no verso 13, vai falar que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a salvação ela vem pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, mas existe um padrão de responsabilidade humana, um padrão de comportamento humano que vai exigir esforço. E os que se esforçam se apoderam de fato do reino dos céus. E é interessante que Jesus, quando ele fala lá no versículo 16, ele fala, olha, todos se esforçam para entrar nele, porque antes a salvação ela era extremamente limitada. Os fariseus eram um público que detinha o caminho da salvação. Tanto é que Jesus, lá no sermão escatológico em Mateus 24, ele fala, olha, acho que Mateus 23 ele fala, vocês, fariseus, hipócritas, vocês não entram no céu e não deixam também as pessoas entrarem, porque a eles pertencia muitas das vezes a interpretação. Então, os fariseus eles tinham essa capacidade da interpretação da lei, mas interpretando-a de maneira equivocada, eles impediam muitos de entrar no reino dos céus. E quando Jesus ele vem para poder estabelecer o seu reino, ele anuncia uma mensagem, o anúncio universal do Evangelho. Todos que se esforçarem agora podem acessar o reino dos céus. E por isso que eu entendo que ele fala, e todos que se esforçarem para entrar, e todos se esforçam para entrar nele. E quando ele fala a respeito, né, que é mais fácil cair um tio dessa palavra, mais fácil passar céu e terra
do que cair um tio sequer dessa lei, ele está aplicando de fato os princípios ali de que a lei moral de Deus, ela ainda é preservada. Tudo aquilo que Deus havia estabelecido, os 10 mandamentos que Deus havia falado com Moisés e com seu povo, ainda estava valendo. Porém, os fariseus acrescentaram, incrementaram muitas leis cerimoniais e muito daquilo não refletiu o caráter de Deus. Mas o Senhor falou, Jesus declarou, olha, vai passar céu e terra, mas tudo quanto eu tenho falado, tudo quanto o próprio Pai tem transmitido para vocês, isso vai se cumprir. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para o rico e o Lázaro, então? Amém. Muitas pessoas chamam isso de a parábola do rico e do Lázaro, tá certo? Eu discordo. Por quê? Conta para nós. É muito interessante, irmãos, que sempre que a gente vê esses títulos, né, nas nossas Bíblias, é importante a gente entender que eles foram adicionados, né? Algumas não têm, viu? Títulos. Não é comum, e às vezes algumas Bíblias têm títulos trazendo perícopes até diferentes. Um título, né, coloca um versículo numa perícope e outro coloca em outra. Esses títulos foram adicionados tardiamente. Eu não estou com a data certa em mente aqui, mas tanto os títulos, quanto capítulos, quanto versículos foram adicionados posteriormente. A Lorena já até falou sobre isso aqui nas lives. Então, sempre que nós vemos um título de um texto, a gente não pode tomar aquilo ali como verdade absoluta. E quando a gente pega um conceito mais amplo das parábolas, as parábolas elas têm uma característica de associar pessoas das quais Deus não dá nome, das quais Jesus não nomeia. E nessa parábola em especial, a não ser que ela fosse uma parábola, uma exceção diante das demais, essa história ela possui ali o nome de um personagem, que foi Lázaro. Então, conta-se a respeito de Lázaro, conta-se a respeito de um rico. Então, eu entendo, eu compreendo, nós entendemos que foi um fato, foi algo que aconteceu. Mas, mesmo se fosse uma parábola, ainda assim Jesus está aplicando princípios verdadeiros. Ele está considerando conceitos reais. Ele não está considerando uma história, uma anedota, uma história de mentirinha para poder falar de princípios do seu reino. Ele está contando algo que de fato é como deve ser, né? Como vai acontecer no fim dos tempos. Amém? E é interessante, assim, rapidamente, antes de você falar, que dá o nome daquele que foi salvo, que é o Lázaro, mas se omite o nome daquele que foi pro inferno. Né? E assim, eu tô meditando aqui agora se tem alguma pessoa que Deus deixou claro que foi pro inferno, sabe? Assim, porque é interessante porque Deus ele sempre nos dá essa ideia de que não julguem, porque vocês não sabem, né? Vocês não podem condenar, né? Nunca condenem alguém, só Deus pode condenar, ele é o juiz. Verdade. Deus não deixou aqui registrado quem que era esse rico. Jesus não falou o nome dele, sabe? Porque não cabe a nós saber, né? Quem foi pro inferno, quem foi condenado por Deus. Nós temos essa mania, né? Não, tal pessoa foi pro céu, não, tal pessoa foi pro inferno, mas não cabe a nós condenar ninguém, né? Jesus expôs aquele que foi pro paraíso, inclusive como ele fez com o ladrão, né? Como diz o pastor Céu, o bom ladrão. Mas a gente vai ver que ele resguarda o nome daquele que pereceu, né? Até porque as consequências vão ser na eternidade, não aqui na terra, né? Da má escolha da pessoa que já morreu. Nesse sentido que eu queria trazer. Mas aí conta pra gente então. Bom, eu acho que a gente tem que acelerar, né? Tem pouco tempo. A parábola do Lázaro e do rico, essa história, né? Ela é extremamente conhecida. Eu acho que de todas as que são consideradas como parábola, essa talvez seja a mais conhecida das Escrituras. Ela conta a história, né, de um homem chamado Lázaro, que sofria ali, ele era um mendigo, e que ele vivia mendigando às portas da casa de um homem rico, que regalava-se, que gastava ali as suas riquezas, que vestia-se de púrpura, que vestia-se de linho fino, que tinha vários banquetes, e o Lázaro só comia das migalhas daquilo que sobrava da casa do rico. E por ele morar na rua, por ele ser um mendigo, muitas vezes ele tinha algumas feridas, ele se machucava, de maneira que os próprios cães, os cachorros vinham e lambiam as suas chagas. Né? Então a condição de Lázaro, a condição de vida de Lázaro era uma condição deplorável. E a palavra de Deus fala que, de acordo com o ensino de Jesus, Lázaro morreu e foi recolhido para o seio de Abraão, e o rico também morreu e foi para o Hades, né? Aqui fala inferno,
né, na nossa tradução, nas versões, né, atuais, no português fala inferno, que seria nas regiões inferiores, mas no grego ali é no Hades, que seria um lugar de tormento, né, que foi o local para onde o rico foi. E a palavra aqui Jesus ele continua ensinando que o rico, passando por grandes tormentas, né, ele pediu que Lázaro molhasse o dedo, né, na água e colocasse na ponta da língua do rico para poder aliviar um pouco. E Jesus ele declara, olha, tem um abismo entre vocês e é impossível que um passe daqui para lá e o outro passe de lá para cá. Abraão e o rico, né, o próprio Abraão fala, e o rico continua insistindo, né, não, então pai Abraão, então permita, né, que eu vá, que de alguma forma a gente consiga e envia, eu não sei se ele chega a pedir para enviar Lázaro. Sim. Né? Chega a pedir para enviar Lázaro. Tem 5 irmãos, né? Que tem 5 irmãos que eles precisam mudar de vida porque levam a vida segundo o mesmo padrão que eu levei, e permita que Lázaro vá até lá e alerte os meus irmãos. E é interessante que pai Abraão ele responde, né? Ele se refere a ele dessa forma, peço que mande Lázaro para minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos. Aí ele fala, ó, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite algum dentre os mortos. Então, a lição básica que Jesus está ensinando é que, eu até mencionei isso na igreja ontem, né, quando a gente vê lá em Hebreus capítulo 9, no verso 27, pois ao homem, né, está dado o direito de morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. O juízo que havia vindo para a vida do rico e o juízo que Deus havia determinado para a vida de Lázaro foi determinado conforme as escolhas deles aqui nessa terra. Ontem foi dia de finados, né, e alguns segmentos do cristianismo comemoram-se, né, fazem menção desse dia e executam e exercem uma prática que, de acordo com a palavra de Deus, ela é incoerente, pois eles têm o hábito de ir até o cemitério e prestar-lhe as suas orações, a fim de que, através dessas orações, o período ali no purgatório, o período em um tormento onde aquelas almas estão sendo purgadas, ele vai ser resumido, ele vai ser reduzido e elas vão ter um momento de alívio mais acelerado através dessas orações, através das indulgências, através dessas oferendas. E isso é um conceito pagão, isso não está de acordo com as Escrituras. Porque com base nessa parábola, com base nessa história que o próprio Jesus ministra, não tem como um morto voltar ao mundo dos vivos e ministrar e voltar a ter contato. E é interessante que isso é tão inconcebível que o próprio pai Abraão, nessa parábola, nessa história, ele declara, olha, ainda que eu ressuscite Lázaro, ele nem coloca a condição, ainda que eu mande Lázaro do mundo dos mortos, né, eles não vão ouvir. E quando ele fala, né, eles têm Moisés e os profetas, ele estava falando, irmãos, das Sagradas Escrituras. Eles têm a lei, eles têm a palavra de Deus, eles têm as orientações. Se eles não as ouvirem, não vai fazer diferença eu ressuscitar um que experimentou aqui o mundo vindouro e tentar convencê-los, porque eles não serão convencidos. Então, basicamente, de uma maneira bem resumida, né? Dá para falar sobre isso 5 horas. É um texto muito profundo. O fato de que Lázaro não via ele, mas ele conseguia ver Lázaro, tinha um abismo. Acho que o pastor até fala sobre isso, né? Que no caso, um estaria em uma posição um pouco mais elevada, né? Que ele ergue os olhos para o céu, né? E o rico vê Lázaro. Então, talvez ali o Hades um pouco mais abaixo e o seio de Abraão um pouco mais acima. E no centro deles ali, né, entre eles havia um abismo, e esse abismo, né, é o mesmo termo ali, o Tártaro, né, que foi onde alguns demônios, né, que estavam ali possuindo o demoniado gadareno, pediram que lá eles não fossem lançados. Então é um local à parte. Esse Hades, né, que é o inferno, é aquele do qual o Senhor fala lá em Apocalipse 20, que vai lançar no lago de fogo. É aquele local reservado para o diabo e para os seus anjos. Então, é um local de tormento, né, terrível. E, enfim, tem muita coisa, né, para a gente aprender. Acho que, para contexto prático, gente, morto não volta, né? Eu vou falar porque, assim, eu ouvi muito isso na minha infância, né? Eu tenho uma parte da minha família que não é convertida e que tem muito medo. Toda vez que morria qualquer pessoa, né, gerava-se, né, minha mãe tá aqui, ela pode testemunhar melhor, gerava-se todo né, a família ficava muito com medo mesmo, temerosa, daquela coisa da, ai meu Deus, ela morreu, minha bisavó morreu, e se ela aparecer, e se ela me puxar meu pé debaixo da cama, né? Então, assim,
Muitas vezes eu via pessoas assim, né, mãezinha? Pessoas que têm medo de aparecer, do morto aparecer. Só que Abraão tá falando, olha, eu não vou ressuscitar Lázaro dentre os mortos para qualquer outro princípio, nem para salvação da sua família, rico. Para salvação, eles têm a palavra, que é Moisés e os profetas, né? Que simboliza a palavra de Deus. Para um morto voltar, ele tem que ressuscitar. Né? Nós sabemos que quando Jesus morreu, ali as tumbas de Jerusalém, né? Muitos mortos voltaram, ressuscitados. Ou seja, o corpo deles, né, amor, teve que ser ali. E interessante que fala muitos dos santos, né? Dos santos ainda. Não foi qualquer um que ressuscitou também, não. Não foi dos que foram pro Hades, eles não iam ressuscitar também, não. Então, isso é para nos trazer paz, no nome de Jesus, tá? Que o diabo não use esse engano para trazer qualquer aflição na sua mente, na mente das pessoas ao redor. Nós vamos usar a parábola do rico, a história do rico e do Lázaro, para exemplificar. Mortos não voltam. É claro que o diabo pode fazer gracinha, né? Que ele pode fazer muito disso. Se ele achar liberdade, brecha, ele pode fingir ser alguém, como acontece nesse espírito de engano. E o morto escreveu uma carta e tal. Não, isso não é verdade. É uma mentira do diabo, como nós já comentamos aqui, quando eles pensam que é Samuel, só que é um engano do diabo. Amém? Vamos continuar então o capítulo 17. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, pesquise mais sobre essa parábola, amém? Em sites confiáveis, e eu creio que isso vai trazer mais luz ao seu entendimento. O capítulo 17 de Lucas vai começar falando sobre o perdão e a fé. Eu acho interessante porque Jesus vai falar para os discípulos, olha, se alguém pecar contra você, você vai repreender essa pessoa. Se essa pessoa se arrepender, você vai perdoar. E se ela fizer isso 7 vezes por dia, 7 vezes por dia, vocês vão repreender, ela vai se arrepender e vocês vão perdoar. E aí os discípulos falam, aumenta a nossa fé. Porque realmente, gente, a gente precisa muito da graça do Espírito Santo pra gente perdoar, né, amor? E aí tem a cura dos 10 leprosos, que é exclusivo do Evangelho segundo escreveu Lucas, né? Eu acho muito lindo. Você quer falar alguma coisa sobre perdão e fé? Não, a única coisa que eu anotei, né, que eu mencionei a respeito dessa questão do perdão, é que às vezes a gente vê, né, não, por que Jesus falou 7, né? Eu não me lembro se você falou a respeito disso, né, quando citou Mateus, né, quando falou dos outros evangelhos, mas quando Pedro, né, ele chega a ter esse questionamento, não, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7, aí Jesus fala, não, até 70 vezes 7, porque no Talmud, e isso fala muito a respeito da lei oral, daquilo que os fariseus, daquilo que os escribas, os intérpretes da lei passavam, né, de maneira oral. Na lei oral existia uma instrução de que quando uma pessoa, não existia um limite de perdão de fato, né? Porém, quando uma pessoa cometia uma falha contra você 3 vezes, você, né, era obrigado a perdoá-la. Mas a partir da 4ª vez, se você não quisesse perdoá-la, a culpada continuava sendo ela. Você estava livre da culpa. Você tinha o direito, de acordo com o Talmud, de passar a odiar aquela pessoa, porque ela se tornou imperdoável, porque a sua parte você fez, que era ter perdoado 3 vezes. E justamente por isso que Jesus ele aumenta nessa conta, não, até 7 vezes vocês vão perdoar no mesmo padrão, né, como se fosse a primeira vez. Todo dia. E para isso precisa mesmo de fé. Meu Deus. Amém. A cura dos 10 leprosos eu acho muito lindo, porque os 10 leprosos, aqui na minha versão, fala que eles estavam mantendo certa distância. Eles vão então, Jesus estava ali na fronteira entre a Galileia e a Samaria, e ele entrar num povoado, quando esses 10 leprosos vão chamar ele, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus olha para eles e diz, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E eles obedeceram. Enquanto eles obedeceram, né? Enquanto eles estavam no caminho da obediência, indo e fazendo aquilo que Jesus ordenou, que era para se mostrar ao sacerdote, eles foram curados. E aí, quando eles viram, né? Um deles, ao ver-se curado, voltou para Jesus, louvando a Deus em alta voz. E lembra que no início falou que eles estavam à distância? Agora aqui fala que esse, cheio de gratidão, ele se lança aos pés de Jesus, agradecendo por aquilo que ele havia feito. E ele era considerado pelos judeus um estrangeiro, porque era um samaritano, né? Alguém de quem os judeus desprezavam e se afastava, enfim, não era considerado, né? Era considerado desprezível ali. E aí nós vamos entender sobre a gratidão, né? Sempre tem, a gente vai ver que a proporção é muito pequena, né? Pessoas que
que recebem, mas poucos voltam para agradecer. E eu acho lindo que esse homem, eles foram curados à distância, eles foram realmente curados enquanto se distanciavam ali na obediência, mas na gratidão ele se voltou e ficou próximo de Jesus. Eu achei isso tão lindo. É interessante porque tem vários tipos de maneira de ser curado, né? Tem aquele que foi curado instantaneamente, tem aquele que foi curado porque Jesus tocou. Cada um de nós vai ter o nosso processo. Esses aqui, enquanto eles iam sendo curados, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Algo que tem que chamar a nossa atenção, irmãos, é a respeito do fato do único que voltou, né, para Jesus era o estrangeiro, era o samaritano. E eu não creio que Jesus ele estava se aproveitando daquilo ali, né, para poder utilizar uma lição, ou até mesmo Lucas escreveu querendo distorcer o texto, falando que foi apenas um que era samaritano que foi salvo, mas foi o que realmente aconteceu, porque infelizmente os judeus eles eram muitas das vezes tão envolvidos com a cultura religiosa que eles entendiam, não, nós temos que apresentar para o sacerdote, eu preciso cumprir um protocolo. Mas muitas das vezes o Senhor nos chama para irmos contra o protocolo tradicional da religião. Então o samaritano ele já não tinha tantos laços, ele não tinha tantas raízes, porque eles não tinham hábito de ir aos sacerdotes. Né? Eles não eram do cunho religioso judaico. Então ele entendeu, peraí, o que eu vou fazer no sacerdote se foi ele que me curou? O judeu já estava bitolado naquela cultura religiosa ali, não, nós vamos no sacerdote, por quê? É o que a religião pede. É o que o ritual pede, é o que a lei orienta. Vou no sacerdote, ele vai declarar que eu estou purificado. Mas o samaritano, ele reconheceu o sacerdócio de Cristo. Uau. Ele falou, peraí, é ele quem é o sacerdote, é ele quem vai testificar que eu fui curado. Vou voltar então, sacerdote. É muito tremendo isso. Ele volta e é interessante que conclui, né? Os outros foram curados, mas esse foi salvo. Né? Que ele conclui falando, ó, levanta-se e vá, a tua fé salvou você. E isso é o que faz toda a diferença. Reconhecer o sacerdócio de Cristo, o senhorio de Cristo, é o que nos salva. Glória a Deus, que lindo, meu Deus. Jesus começa a falar então sobre o reino de Deus, né? Os discípulos perguntam, quando vai vir o reino? Eles estavam assim, ansiosos para o dia que Jesus ia sentar no trono, ia acabar com Roma, ia elevar o nível ali de Israel, de Jerusalém, todas as promessas do Antigo Testamento iam se cumprir. Só que Jesus vem falar, olha gente, o reino de Deus ele não é detectado por sinais visíveis. Não se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus já está entre vocês. Então, Jesus começa a falar sobre como que vai vir de fato o reino de Deus, né? Vai vir como um relâmpago, nós falamos sobre isso no estudo de Mateus 24, né? O relâmpago, ele aparece, né, no céu e ele é visível para todos, né? Uma coisa que vê-se aqui no Brasil, né, dependendo da dimensão, vê-se no mundo inteiro. Então a gente vai ver que a vinda do Filho do Homem vai ser visível. Você não precisa correr para, vai para, como é que eles falam? O reino de Deus está ali, então sai de onde você está e vai procurar lá. Não, porque quando ele vier você vai saber, né? Vai ser visível, vai ser repentino também como um relâmpago. Eu achei interessante o fato de que ele fala, olha, as pessoas, quando o Filho do Homem voltar, essa segunda vinda de Jesus, as pessoas vão estar nas suas vidas corriqueiras. Vão estar casando, dando em casamento, as pessoas vão estar banqueteando, vão estar fazendo festa, quando elas menos perceberem, como aconteceu em Sodoma e como aconteceu também na época do dilúvio, vai vir então, né, o tempo do cumprimento. A gente precisa sempre estar vigilante. Eu queria comentar só que o Romanos 14, 17, né, que vai falar assim, olha, o reino de Deus, deixa eu só colocar aqui, que vai dizer, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus, nós já podemos viver o reino de Deus na terra, céu na terra, através do que o Espírito Santo faz em nós, os selados, que é o quê? Produzindo em nós, não apenas, não dogmas, porque Paulo está falando em Romanos 14 sobre isso, né? O que deve comer, o que não deve comer. O reino de Deus é além, vai muito além disso, de dogmas, de doutrinas. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Amém? Quer comentar algo sobre essa perícope? Não, acho que falou, acaba que é a terceira vez que está sendo mencionado, né? Citou em, acho que Mateus 24 e não sei se Marcos 13 também, né? Fala do mesmo contexto. Amém. Vamos lá para 18.
Parábola da viúva persistente, né? Eu conversei isso com a Cecília, gente, minha filha, meu Deus do céu. Ela é muito insistente, sabe? Às vezes ela fala, mamãe, posso ver televisão? E eu falo, não, agora não. Mas por quê? Eu falo, não. Eu já falei uma vez e é não. Mas é porque... Eu falo, filha, eu já te falei uma vez, eu não tenho que ficar repetindo todas as vezes a resposta, a obediência e tal. E dou todo lá um, né? E aí quando a gente foi ler juntas, a gente tava lendo juntas Lucas 18, ela falou, tá vendo? Por que eu fico insistindo? Porque se Deus mandou a gente insistir, eu falei, você vai insistir com Deus, com o Pai, comigo não. Porque às vezes a gente fala não e ela fica, né, insistindo. Mas Jesus vai contar uma parábola sobre como nós devemos orar e nunca desanimar. E aí ele vai falar de havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não importava com as pessoas. Olha o tipo de juiz. Iníquo. Eu não tenho a Deus e eu tô nem aí para as pessoas, eu tô nem para ninguém, eu me preocupo só comigo mesmo. Mas o que acontece? Havia uma viúva que queria que ele fizesse justiça para ela e ela não descansava. A ponto que ele falou, ó, eu não temo a Deus, eu não ligo para as pessoas, eu não tô nem para essa viúva, mas ela tá me irritando tanto que eu vou fazer justiça para ela. E aí, porque assim ela vai deixar de me importunar. E Jesus então vai dizer, nosso Senhor, aprenda uma lição com esse juiz que... aprendam uma lição com esse juiz. Acaso Deus, que é de fato justo, não fará justiça aos seus escolhidos e que clamam a Ele dia e noite? Então é aqui que a gente tem que parar. Será que nós temos sido esses que temos clamado dia e noite, constantemente, ininterruptamente? Porque Jesus vai dizer assim, olha, continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele fará justiça e rápido, mas... quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Meu Deus. Quer comentar? É algo para a gente refletir, irmãos, porque Jesus ele deixa claro que a justiça vai ser executada. Porém, às vezes não é no nosso tempo. Porém, às vezes na nossa percepção ela é tardia. Assim como a Lorena já mencionou, isso eu não vou lembrar se foi aqui ou se foi lá na igreja, quando se fala, né, que Deus ele tarda, mas não falha, o Senhor ele não tarda e nem falha. Né, ele faz um tempo certo, mas na nossa percepção, no nosso tempo, parece que está demorando. E quando Jesus fala a respeito disso, né, porventura achará o Filho do Homem fé na terra, porque às vezes para alguns vai estar demorando e muitos vão desistir no meio do caminho. Falar, não, minha causa não vai ser solucionada, o Senhor não existe, o Senhor não vai mais me ouvir. E eu volto a falar aquilo lá de Mateus 24:13, que no final dos tempos, né, por se aumentar a iniquidade, e muitos vão ter essa percepção, nossa, Deus não está mais olhando para esse povo. E por se aumentar a maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, aquele que persistir constantemente, orando dia e noite, até a vinda do seu rei, até o estabelecimento do reino do Messias, esse de fato vai ser encontrado como justo, vai ser encontrado como aquele que preservou a fé, que preservou o azeite, até a vinda do noivo. Amém. Glória a Deus. Aí a gente vai para a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Agora, gente, a gente já está indo para a reta final, porque a maioria das coisas vai repetir, né? Tanto desse capítulo quanto do 19. Então nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do cobrador de impostos e de Zaqueu. Amém. Por hoje. Amém? Porque aí nós vamos até o 19, amanhã nós vamos do 20 e terminar até o 24 de Lucas, porque aí na quarta-feira, Jesus permitindo, a gente começa João, tá bom? Então, gente, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, ela é uma parábola muito profunda, muito profunda. O fariseu, ele era tido como o justo, e o cobrador de impostos, o pecador. Mas Jesus tá fazendo um contraste aqui, mostrando quem de fato que vai sair justificado depois de uma oração, né? Eu acho muito lindo porque Jesus vai falar assim, olha, sobre aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar, um deles era fariseu. Fariseu é a seita mais rigorosa com relação à interpretação da Torá, das leis de Deus. Eles tinham um temor muito grande, que infelizmente foi se perdendo com o tempo, mas uma intenção, a princípio a intenção era boa, né? Era, não queremos pecar, nós não queremos desagradar a Deus com nada. Só que nós já vimos que eles eram avarentos,
eles amavam os primeiros lugares, ou seja, eles gostavam de se elogiar, de serem vistos e reconhecidos pelos homens. Então houve uma grande corrupção desse povo. Mas o fato é que eles achavam que eram os melhores, os maiorais. Jesus falou que foram 2 ao templo orar. Um era o fariseu e o outro era um cobrador de impostos. Lembrando que o cobrador de impostos é visto como um grande pecador. Ele que traz seu próprio povo, que enriquece a custas, né, dos impostos, né, que trabalha com Roma, nosso inimigo. Meu Deus, é o pior nível ali dos pecadores. Mas Jesus vai dizer que o fariseu em pé orava de si para si mesmo. Gente, a oração daquele homem não saía do teto, nunca, que era como um incenso que alcança o céu, né? Como nós já falamos sobre a oração. O fariseu orava de si mesmo para si, era só para ele mesmo. Era apenas um monólogo ali. E ele vai dizer, olha, eu te agradeço, Deus. Ai, obrigada, Senhor, porque eu sou tão bom. Obrigada, Deus, porque eu não sou como essas outras pessoas que são desonestas, pecadoras, adúlteras. Não, eu não. Jamais que eu sou como um cobrador de impostos como esse. Eu sou muito melhor. Como eu sou melhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. E aí vem o cobrador de impostos, que vai ficar à distância. Lembra que o outro estava lá em pé, dizendo, eu sou bom? O cobrador de impostos vai ficar à distância, ele tem coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto ele orava. Ele estava ali, nós até temos um filme, né, que vai contrastar ele com Mateus, no momento que Jesus chama ele, é bem interessante. Ele fica ali realmente reconhecendo, né, a sua fragilidade, a sua dependência. Ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E aí ele realmente clamava ali com sinceridade. E Jesus vai terminar essa parábola dizendo, quem que vocês acham que voltou justificado para casa? Foi o cobrador de impostos e não o fariseu. Porque aquele que se exalta vai ser humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós falamos um pouquinho sobre isso, né, do livro do Ego Transformado, comparação. O que você quer comentar sobre? Assim, em suma, né, não falando sobre o livro, mas algo que deve chamar nossa atenção é que ambos eram injustos, ambos eram pecadores. Porém, um saiu de lá justificado. Então, a forma como a gente lida com o nosso pecado diante de Deus vai determinar se nós seremos justificados, seremos perdoados ou não. A Lorena falou recentemente, né, Lucas 7, quando conta ali da mulher pecadora ungindo os pés de Jesus, justamente dentro da casa de um fariseu, onde aquele fariseu não recebeu Jesus com o ósculo santo, não lavou os pés dele ali com o óleo, não ungiu os pés dele com o óleo, mas aquela mulher ali, ela preparou, ela ungiu, ela se rendeu e por ela ter, de fato, ali expressado muito amor, por ter compreensão da condição dela, ela foi perdoada. Então, é um cenário muito parecido com o do publicano. Era um pecador de igual espécie, de igual forma do fariseu. Porém, o publicano reconhecia sua natureza pecaminosa. Eram pecados distintos, né, de origens distintas talvez, pecados de natureza distinta, mas o fariseu não reconheceu o seu pecado, que era ali o orgulho, a arrogância, a avareza, a ganância, muitos outros dos quais talvez o publicano não tinha, mas o publicano reconheceu os seus. Então, que a gente reconheça, sabe, e perceber mesmo que o pecado do outro não é maior do que o nosso. O maior pecado que eu posso perceber é o meu, né, o do meu irmão, porque às vezes, e isso é muito sério, às vezes a gente olha uma fraqueza de um irmão em uma área da qual a gente vence com facilidade e a gente tende a tratar com soberba, com arrogância. Mas uma área que eu tenho fragilidade, quando meu irmão peca nessa mesma área, eu já tenho misericórdia. Então, nós seres humanos temos fraquezas em áreas distintas. Às vezes, para algum, até mesmo homens, por exemplo, para um homem, a fraqueza dele vai ser a mulher. Para outro vai ser a bebida, o vício. Para outro vai ser o dinheiro. Para outro vai ser o trabalho. Para outro então, vai ser um homem. Vai ser um homem. Então, independente da fraqueza que vai ter, nós temos os nossos próprios desafios, os nossos próprios gigantes para poder matar, e a gente tem que reconhecer que grande e maior é Deus em nossa vida. Amém. Uma coisa que eu acho que a gente tem que vencer é a comparação, né? Porque a comparação, ela sempre vai trazer prejuízos. Se você se compara com alguém e em alguma área você é melhor, aí você vai pecar por orgulho, que é o pior pecado, o primeiro pecado, né? A raiz, quando você vai analisar,
todo pecado, quando você vai chegar ali na raiz, chega-se no orgulho, que foi o primeiro pecado que aconteceu lá no céu, né? O diabo queria ser como Deus também. Foi como ele também venceu ali, né, a Eva na tentação. Olha, você vai ser como Deus. A comparação era terrível. Nós temos que saber quem nós somos e focar em nós mesmos individualmente. Com as redes sociais, a gente fala, mas aquela pessoa tá vivendo isso, olha a família daquela pessoa, olha a viagem daquela pessoa, olha o corpo daquela pessoa. E a gente tá morrendo por causa de comparação. Então a primeira coisa da comparação que a gente erra, se você se compara e vence, você peca por orgulho. Terrível, pecado do diabo. Todos, né? Mas eu quero dizer assim, né? Como diz a Bíblia, não que o neófito não receba o título, né, do episcopado, que ele não receba ali nenhum cargo, para que ele não caia na condenação do diabo, que é o orgulho. E se ele pecar, e se você se compara com alguém e alguém tá melhor que você peca por inveja. Então, não se compare. Nós somos seres individuais que temos processos diferentes. Lembra daquele cego? Eu fui curado de uma vez. E você? Não, eu fui curado. Primeiro eu vi pessoas como árvores, depois Jesus foi lá e continuou o processo. Então, cada um vai ser de um jeito. E nós não podemos nos comparar. Amém? Para terminar, Jesus e Zaqueu. Havia um homem rico chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era de baixa estatura, né? E por causa disso ele vai subir naquele sicômoro, aquela figueira brava, para ver se ele conseguia ver Jesus ali. Esforço, né? Olha o esforço. Verdade. E aí, quando ele sobe nessa figueira, Jesus passa por ele e vai falar, olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém, né, que eu venha cear na sua casa, que eu venha estar com você, hospedar-me na sua casa. Zaqueu desce, recebe Jesus com alegria e o povo começa a se queixar. Peraí, ele foi comer na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu diz, Senhor, darei metade das minhas riquezas para os pobres. Se explorei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus vai dizer, hoje a salvação chegou a esta casa. Porque esse homem, considerado o chefe dos pecadores, ele vai ser... ele também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amor, você pode falar para nós? Amém. A parábola, a história de Jesus, né, o encontro de Jesus com Zaqueu, é também um dos mais conhecidos, né, das histórias, né, dos encontros do Novo Testamento. Até mesmo aquele louvor, né, do Regis Danés, ele estourou, né, e infelizmente, até, não sei se eu posso falar infelizmente ou felizmente, mas às vezes a gente via as pessoas até embriagadas num barzinho cantando, né? Entra na minha casa, né? Surgiu a versão pagode, né? Foi. Então, assim, foi um louvor que estourou e louvado seja Deus, né? Porque o nome dele está sendo anunciado. Amém. Mas quando a gente vê a história de Zaqueu ali, o publicano, a gente percebe esse esforço, essa dedicação, esse empenho, o reconhecimento da sua condição, né, e a percepção, puxa vida, eu sou um judeu, né, porque fala, né, Jesus ele fala, olha, esse também é filho de Abraão, então eu sou um judeu e eu também tenho uma esperança, uma expectativa no Messias. Pode ser que eu esteja aqui vivendo de uma maneira equivocada, mas eu tenho expectativa no Messias. E quando ele percebe que ele havia se encontrado com ele, Jesus entra na casa de Zaqueu, logo Zaqueu se rende aos pés do seu Senhor. E algo que é interessante é que ele sobe num sicômoro, que era uma árvore que produzia figos, porém figos de uma qualidade inferior, né? Então não era uma figueira propriamente dita, mas um sicômoro que produzia frutos semelhantes, aproximados ali aos figos. E a figueira, na palavra de Deus, todas as vezes que a gente vai vendo a aplicação, o sentido, os momentos em que a palavra figueira ela é utilizada, figueira fala muito da justiça de Deus. Fala muito de uma justiça santa, de uma justiça superior, de uma justiça de fato vinda do céu. E o sicômoro, como, vamos falar assim, trazendo uma aplicação, como era um fruto inferior, Zaqueu ele começa o seu processo de salvação aplicando uma justiça social. Ele percebe, ele cai em si, percebe que havia roubado, percebe que havia dado prejuízo para muitas pessoas, porque na posição de chefe dos publicanos, ele tinha a chance de roubar o dobro ou talvez 4 vezes mais do que os publicanos já cobravam, porque ele ganhava o lucro do lucro, né, de tudo aquilo que era roubado da comunidade. Então, se um publicano roubou de uma parte da comunidade, da sociedade, da cidade ali, o chefe dos publicanos roubava da cidade inteira, porque tudo chegava até as mãos dele, antes de transferir para os cofres de Roma. Então, Zaqueu percebeu, peraí,
eu preciso executar, eu preciso exercer. Se eu estou diante de um rei que é um justo juiz, eu preciso exercer uma justiça ainda que seja inferior, ainda que seja na minha condição. E ele decide restituir tudo aquilo que roubou 4 vezes. E o 4 vezes ele tem um significado muito forte para nós, porque nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos da lei, ensinava-se que, por exemplo, lá em Êxodo 22 fala que se alguém roubou um boi ou uma ovelha, pelo boi vai restituir 4 vezes, pela ovelha 5 vezes. Se alguém matou um animal, vai restituir 4 ou 5 vezes aquele animal que foi roubado. Então, Zaqueu estava exercendo um padrão de justiça segundo a lei que ele conhecia. Então, olha que interessante. Ainda que ele estivesse um pouco fora do padrão que um judeu considerava como santo, Zaqueu ele tinha a lei de Deus no seu coração. Ele conhecia, ele compreendia, sabia por caminhos que ele estava andando, mas quando chegou o Messias, toda a podridão dele foi exposta. Ele falou, peraí, eu preciso me render, eu preciso me converter. Então, diferente da maioria que a gente falou sobre as finanças, a primeira área que se converte na vida de Zaqueu é o bolso, são as finanças. Ele já começa ali restituindo, eu preciso devolver, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir até 4 vezes mais. E Jesus imediatamente fala, olha, salvação entrou, não foi só na sua vida, foi nessa casa. Uau. Toda essa família adquiriu salvação por conta do padrão de comportamento teu, o sacerdote do lar, aquele que representa essa família. E quando Jesus ele percebe, né, os fariseus, ele percebe ali a toda a multidão, né, falando isso que a Lorena mencionou, né, criticando-o por ter entrado na casa de um pecador, por ter entrado na casa de um cobrador de impostos, Jesus de fato ele clama pela misericórdia. Olha aqui, esse também é filho de Abraão. Por acaso ele não tinha o direito de ser salvo também? Mas eu vos digo, e ele conclui lá no versículo 10, falando, olha, porque o Filho do Homem, até na versão da Lorena está um pouquinho diferente, veio buscar e salvar o perdido, ou o que se havia perdido. E esse versículo, de uma maneira isolada, ele fala de coisas muito mais profundas do que simplesmente da história de Zaqueu. Porque algo que havia se perdido nos tempos, né, até a vinda de Jesus, foi o governo humano sobre o controle de Deus. Porque quando, não que Deus tenha perdido o controle, amém, irmãos? Né? Quero deixar claro isso aqui. Mas o homem, de uma forma geral, ele decidiu sair debaixo do governo de Deus, ele decidiu sair debaixo ali da provisão, da bênção, do caminho onde levava-se nas promessas de Deus, e ele decidiu andar no caminho de desobediência. Lá, Deus, ainda que continuasse governando todas as coisas, a misericórdia de Deus, a mão de Deus ainda assim chegando lá, o homem não estava mais debaixo da vontade do propósito de Deus. Então Jesus ele veio para restabelecer o governo sobre todas as coisas, o que havia se perdido, o que Deus havia dado para Adão lá no princípio do Éden. Olha, eu criei você para que você governe sobre todos os animais, sobre todos os seres que rastejam, que andam, que voam. Você vai dominar sobre todos eles. Adão havia perdido esse governo e Jesus ele restabelece. Quando a gente vê a capacidade de Jesus de ordenar para o vento, de ordenar para o mar, de ordenar para as plantas, para a figueira, ele tinha esse poder sobre a criação. E ele estava restabelecendo esse poder quando ele declara que em Zaqueu, né, através da história de Zaqueu, em Lucas 19:10, ele declara, olha, eu vim buscar o que havia se perdido. O governo saiu das mãos ali, né, vamos falar assim, o governo não está mais centralizado em Deus, mas a partir do momento em que eu cumprir essa missão, o governo retornará para as minhas mãos. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso, então, gente, nós não vou terminar o capítulo 19 todo, assim como nós não falamos muito do capítulo 18, porque já falamos sobre boa parte dessa nos outros evangelhos, amém? Amanhã eu queria falar um pouquinho mais sobre se eles se calarem as pedras clamarão, mas como já é 3:17, eu vou deixar isso para amanhã, e amanhã a gente termina o livro de Lucas, se Jesus permitir, amém? Eu creio que foi edificante para vocês, foi muito edificante para mim, como é bom ouvir, gente, da palavra, né? Fala, o que você acha disso? E absorver, glória a Deus por isso, obrigado, viu? É uma bênção. Quero agradecer quem ficou até o final, a Cacá, a irmã Rose, minha sogra querida, Vanilda, a minha amiga Marquiane, minha mãezinha, a irmã Roselaine, a tia Maia, a Chiquinha. Deus abençoe vocês, mulheres abibliadas. Que nós possamos viver, né, o evangelho do reino, que busca o reino. Amém. E quando o Filho do Homem vier, vai nos encontrar aqui com fé na terra. Amém? Que Deus abençoe vocês. Beijo e até amanhã, se Jesus permitir. Muito animado para começar o evangelho de João.
segundo escreveu João, né, o Evangelho de Jesus, mas eu tô muito animada porque a perspectiva de João, ela é Meu Deus. espiritual demais, ela é eterna demais, ela visa o Cordeiro de Deus como aquele que sempre existiu. Ele é, antes de todas as coisas, ele é. Amém? Beijo, gente, com Deus. Deus abençoe, viu? E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.